A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para mais um capítulo do livro de Gênesis, o de número 9. No capítulo anterior, as águas do dilúvio haviam baixado. Deus disse para Noé sair da arca com todos que ali estavam. Noé saiu, adorou a Deus com um culto em ação de graças através de um sacrifício no altar. E vida que segue nesse capítulo 9, né? O capítulo que vamos estudar hoje. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 6, que diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Tem alguns pontos importantes que eu gostaria de tratar com os irmãos nesse capítulo 9 de Gênesis, em rápidas palavras, para o vídeo não ficar muito longo. E o primeiro são as regras impostas por Deus a todos os sobreviventes do dilúvio, por meio do líder constituído por Deus, o Noé. Ao passar essas regras ao Noé, Deus está dando a ele a responsabilidade de supervisionar e zelar pelo cumprimento delas, E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Todas elas foram ordenadas por Deus, Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a partir do momento que há uma regra, o descumprimento dessa regra caracteriza a infração e, consequentemente, as punições, as penalidades que também são impostas pela própria lei. A mesma lei que manda também pune. E sendo assim, qual que seria a solução para ninguém infringir a lei? Qual seria a solução para o pecado? Não para o pecado cometido, A solução para o pecado cometido é Jesus, não há outra solução. Mas eu digo a solução para ninguém pecar. Qual seria? Seria não haver lei, não haver mandamento, Paulo também fala sobre isso em Romanos capítulo 5, versículo 13, que o pecado não é imputado se não houver a lei. Mas por que Deus impõe a lei logo no início através de Noé, irmãos? Porque Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus zeloso, de ordem, de decência. Se havendo lei, o mundo já está de pernas para o ar, Imagina se não houvesse, se com tantas placas e sinalizações no trânsito, por exemplo, ele já é caótico. Imagina sem essas sinalizações. E muitas vezes o caos no trânsito não é nem causado pela desobediência, mas às vezes pelo excesso de carros mesmo, No caso das pessoas, o excesso de contingente. Talvez não haveria problema algum se ficassem apenas Noé, sua esposa, seus filhos, o Sem, o Cã, o Jafé, também as suas noras, 8 pessoas apenas. Mas o projeto de Deus não estava restrito apenas a essa família, mas às gerações que viriam a partir dessa família. Então haveria um congestionamento muito grande de contingente e certamente deveria haver regras. Bom, Deus então estabeleceu as regras de início para Noé e sua família, e uma dessas regras era não comer carne de animais com sangue, carne sufocada, porque segundo Deus a vida está no sangue, Com relação ao sangue derramado de outro ser humano, não precisa nem falar que é crime, Caim foi o primeiro a sofrer as consequências por isso. Irmãos, até então, provavelmente as pessoas não comiam carne de animais, Pelo menos não há registros bíblicos disso. Apenas ervas, frutas, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 29.
Mas, devido às circunstâncias, por uma questão de sobrevivência, já que haveria um tempo até se plantar, colher e comer, claro que Deus poderia fazer cair maná do céu, mas ele segue as regras, né, da natureza que ele mesmo criou. Tempo de plantar, tempo de colher. Por isso Deus liberou as pessoas ali a se alimentarem da carne de alguns animais. Por isso, irmãos, que não justifica a pessoa ser vegetariana por religiosidade, né? Achando que comer carne de animais seria pecado. A pessoa pode ser vegetariana por qualquer outro motivo, né? Por pena dos animais, por questão de saúde ou dieta, né? Por não gostar de carne, menos por achar que é pecado, né? O Senhor Deus liberou aí nos versículos 3 e 4. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Porém a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Talvez alguém até pense, né? Mas coitado dos animais. Sim, mas o nosso Deus, ele é justo, irmãos. Ele é justo. E talvez já pensando nisso, ele colocou o temor dos homens nos animais, né? Agora os animais, eles temem aos homens, coisas que não aconteciam anteriormente, na época de Adão e Eva. Agora, como os animais seriam comidos pelos homens, eles agora, temendo aos homens, têm a oportunidade de se defenderem, fugindo ou até mesmo reagindo, né? O versículo 2 diz isso, né? Que o pavor de vós virá sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. A partir do versículo 8, Deus sela a aliança que fez com Noé de não mais destruir a terra com água através de um arco, né? O conhecido arco-íris, que surge de vez em quando após uma chuva. Irmãos, esse arco é uma das maiores evidências que Deus existe, né? Como pode um arco no céu todo colorido e perfeito, né? E aqui vale uma observação também, ainda que algumas versões da Bíblia, como a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, registram a palavra íris no arco, e eu também já ouvi vários pastores, pregadores pronunciarem o nome arco-íris. Eu procuro evitar essa palavra íris por ser ela atribuída a uma deusa grega, né, chamada Íris. Não que Íris seja um nome pagão, irmãos, as pessoas às vezes confundem, né? Mas deram a uma deusa pagã esse nome Íris. E só por questão de curiosidade também, Íris é o nome de uma das partes do olho, né? Atrás das córneas, cuja função é controlar o excesso e a falta de luz. Ela vai dilatando ou diminuindo a pupila de acordo com a luz, né? Ela é chamada de Íris por ser colorida como um arco de Deus. Outro ponto importante nesse capítulo 9 de Gênesis é quando Noé planta uma vinha, se embriaga, fica nu na sua tenda, seu filho Cã vê e conta para os seus irmãos, e eles, com todo respeito ao pai, caminham de costas com uma capa para não verem a nudez de Noé. E quando Noé voltou à sobriedade, Noé ficou sabendo do que o seu filho mais novo fez, o amaldiçoou e bendisse ao Sem e ao Jafé, os seus outros dois filhos, né? Por que é importante a gente observar isso, irmãos? Porque não havia lei, não verás a nudez de seu pai, né? Até então essa lei ainda não havia. Ela foi promulgada lá em Levítico, capítulo 18, versículo 7, né? Não descobrirás a nudez de seu pai e de tua mãe. Mas mesmo sem haver a lei prescrita, houve uma punição ao Cã, devido à consciência do que é certo e é errado a partir do pecado de Adão e Eva, né? Todo ser humano, a partir de uma certa idade, mesmo sem ninguém falar nada para ele, ainda criança, ele passa a ter consciência que é errado andar nu ou ver a nudez do outro, né? Por isso que, mesmo sem haver uma lei até então, o Cã foi punido por seu pai, o Noé. A partir de Noé, fez-se então uma espécie de tripé nas genealogias, né? A partir desses 3 filhos de Noé, toda a terra seria povoada novamente, conforme nós vamos ver no próximo capítulo, de número 10, desse livro de Gênesis. E aqui eu encerro minhas palavras, né, com uma reflexão. Irmãos, Noé, ele teve que recomeçar tudo do zero, né? Era só ele e sua família. Imagina a dificuldade de sobrevivência, né? Se não fosse Deus cuidar, certamente não teriam sobrevivido, né?
Mas o que se vê foi o contrário. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, num total de 950 anos de vida nesta terra. Irmãos, só havia Noé e sua família na terra. Mas espiritualmente eu imagino o anjo do Senhor e uma legião de anjos ao redor de Noé, porque Noé temia a Deus, e o salmista vai dizer que aquele que teme ao Senhor tem o anjo do Senhor ao seu redor, né? E também havia o diabo e seus representantes demoníacos ao derredor, porque Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então eu imagino o diabo e os demônios torcendo para Noé não sobreviver ao caos, às dificuldades, querendo tragar a ele e sua família a todo custo, mas os anjos do Senhor também torcendo para que ele vencesse essas dificuldades. E Noé conseguiu, sobreviveu mais 350 anos porque ele tinha uma ordem e uma promessa que a partir dele e de sua família toda a terra seria repovoada. E Noé sabia que fiel é aquele que prometeu, que aquele que começou a boa obra, guardando ele e sua família por todo aquele tempo na arca, era fiel para terminar. Irmãos, o mesmo Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele não muda, né? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, não há necessidade de ficarmos preocupados se o salário vai dar até o final do mês, ou como eu vou passar pela fase do desemprego, o que será de mim. Irmãos, Deus tem cuidado do seu povo. Quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, o povo lá embaixo se corrompeu, né, fazendo um bezerro de ouro para adorar. Deus então disse que iria consumir o povo. Moisés intercedeu, né? Senhor, o que dirão os egípcios? Deus tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Aí, irmãos, a ira de Deus se aplacou e Deus conservou aquele povo em vida. E da mesma forma aqui com Noé. Deus não iria preservá-lo do dilúvio na arca para ele perecer pelas dificuldades, pela escassez. E assim é comigo e com você que me ouve também. Deus não nos tirou da servidão do mundo para nós morrermos no deserto, representado pelas dificuldades da vida, né? Muitos podem até estar torcendo para você cair, se prostrar, mas você não está sozinho. E se você tem uma promessa de Deus, é porque Ele ainda tem muito a fazer através da sua vida, né? Então somente adore a Deus em meio às dificuldades, como Noé fez, e Deus vai se agradar da sua oferta, ela vai subir como um cheiro suave às narinas de Deus, como Ele se agradou do sacrifício, da oferta de Noé. O Senhor Jesus disse: não andeis inquietos pelo que haveis de comer ou beber, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, né? Basta cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 9 de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 10. Conto com todos vocês e até lá!